forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, Quer Construir. Hoje com meu amigo, professor Walter de Souza, jornalista, especialista na área de oratória. E vamos falar aqui com a importância do engenheiro saber se comunicar. Não é isso, Walter? Pois é, Luiz Diego, quero agradecer, participar do podcast E aí, Quer Construir? Estou aqui à sua disposição para trazer esclarecimentos e informações importantes para todos os profissionais da engenharia. Maravilha, professor. Só um minutinho e peço para você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. Para tudo aí, vá no sininho aí, ativa o sininho de notificação, se inscreve e não esquece do triplo C. Curte, comenta e compartilha. Professor, satisfação, se apresente. Quem é Walter de Souza? Sou Walter de Souza, sou natural de Campina Grande, Paraíba, graduado em Comunicação Social, habilitação em jornalismo, pós-graduado em Educação Profissional e Educação à Distância, aluno especial do mestrado em Educação e trabalho com oratória, especialista em oratória há 30 anos. Professor, para quem não sabe aqui, o meu professor, eu chamo de professor porque de fato ele é meu professor na parte de oratória. Estou aprendendo ainda, sou juninho ainda, né? Estou aprendendo, mas ele dá dicas ótimas. Depois ele vai falar um pouco mais da empresa dele também, onde ele ministra as aulas. Mas, professor, me conte por que tão importante a área da comunicação para o engenheiro, né? Porque o cara pensa só que é só cálculo. Isso. Mas não é só isso, né? A engenharia tem que saber se comunicar. Me falei qual a importância da comunicação na área de engenharia. É de fundamental importância, por quê? Porque o profissional da área de tecnologia, ele trabalha muito a questão de cálculo, a questão da própria área em si, mas quando ele começa a trabalhar na preparação para ingressar no estágio, ele já encontra dificuldades. Por quê? A sua comunicação não é trabalhada ao longo do curso de engenharia. Então, eu já tive diversos alunos da área de engenharia que foram reprovados em seleção para estágio, processo de seleção para estágio, e foram procurar o curso de oratória para poder conseguir uma aprovação numa seleção para estágio. E isso mostra o quanto há uma dificuldade de ser trabalhada a sua expressão verbal. Ele, na verdade, aprende a calcular, cálculo 1, 2, 3, aprende a trabalhar com projetos, mas a comunicação em si, ele tem dificuldades, inclusive até para apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, e aí vamos lá que o senhor, nos cursos, o senhor fala que não é uma arte ou então um dom de saber falar em público, né? Como é que isso pode ajudar um profissional da área de engenharia a saber se comunicar bem em público? É porque, na verdade, a comunicação, a habilidade de comunicação, já nascemos com ela, a inteligência comunicacional. E não é um dom, e sim uma habilidade. E toda e qualquer habilidade pode ser treinada. Então, por isso que o profissional da área de engenharia, ele pode sim, através de técnicas, aperfeiçoar a sua comunicação e desenvolver um excelente perfil para a comunicação e principalmente na sua área. Então, quais são os desafios assim mais comuns que o senhor pega, não só na parte da engenharia, né? Sim. O senhor, diversos nos cursos que o senhor ministra, o senhor fala que ministra aula para estudantes da parte de direito, para poder ministrar a sua defesa no TCC, concurseiros, né, que passam no juiz, delegado também. Então, mas lá, quais são os principais desafios que um profissional, seja ela qual seja, de qualquer área, de enfrentar essa questão de se falar com equipes e clientes, saber fazer essa divisão? É primeiro a questão do autoconhecimento. Muitas vezes o profissional que nos procura, ele não se conhece. Então ele precisa desenvolver um processo de autoconhecimento para identificar as suas dificuldades e as suas habilidades. E através das técnicas nós conseguimos fazer com que ele internalize essas técnicas de uma maneira expressiva, de uma maneira natural e passe a ter a aplicabilidade das técnicas, que facilita muito esse processo da comunicação. E um dos maiores medos é de não ser compreendido, não ser aceito pelo público. Essa é uma das piores questões. Então, vamos lá. Porque a gente sabe que a comunicação, a pessoa acha que não. O cara que gosta de conversar, o cara
desenrola qualquer tipo de bate-papo, de engenharia, senta aqui numa mesa dessa aqui de podcast, liga a câmera e sai falando, né? Isso. Muita gente tem dificuldade de falar na frente de uma câmera, de um celular, né? Até mesmo numa reunião, a dificuldade que a gente sabe que é tremenda, não só para o engenheiro. Mas como é que o senhor, vou chamar de você, Pode, sim. para poder ficar mais próximo dessa Tranquilo. conversa. E levar para o colega aqui, todos os profissionais que estão assistindo a gente, não vou esquecer aqui de lembrar para vocês a questão do @do professor aqui, que ele vai deixar aqui e vai dar um desconto especial aqui para quem está assistindo para a gente. Com certeza. Quem passa aqui que é professor, a gente sempre deixa isso aqui, esse pedido. Vamos lá, professor, voltando aqui ao assunto. As ideias complexas para poder o senhor ministrar uma aula e transformar isso fácil para a pessoa que está fazendo o curso entender. Eu vou começar respondendo a pergunta anterior. Uma das maiores dificuldades na comunicação, principalmente em relação à parte de engenharia, é você ter a questão técnica de entender o outro, entender o seu público. Quando eu conheço o meu público, eu trabalho a minha comunicação contextualizada com a sua realidade. Então, a maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade porque elas querem reproduzir a sua experiência e não param para entender se o outro tem ou não a mesma experiência. Então, quando eu entendo quem é o meu interlocutor, eu tento facilitar o máximo possível a minha comunicação de uma maneira clara, direta, objetiva, para que ele possa entender a minha comunicação. Aí sim, essa partilha é considerada uma boa comunicação. Qual o segredo que o senhor passa para os seus alunos para poder superar o medo de falar em público? Primeiro, ele precisa entender que, segundo as pesquisas mundiais, que são realizadas todos os anos, o medo de falar em público ele é universal. É considerado o maior medo, chamado de glossofobia, o topo das fobias humanas. Então, ele precisa entender que a dificuldade que ele tem, os outros também têm. Então, ele precisa conhecer as técnicas, aplicar as técnicas e treinar. E, com certeza, ele vai administrar essa dificuldade. Porque essa dificuldade, muitas vezes, não vem desse momento que ele precisa, mas vem do passado. Muitas vezes, até mesmo de uma educação punitiva ou de uma repreensão, que pode causar um bloqueio emocional, e quando ele administra suas emoções, a sua inteligência emocional, ele passa a administrar melhor a sua comunicação. Então, não sei se o pessoal sabe, mas 60% dos engenheiros que trabalham com essa parte de engenharia, ele desenvolve uma facilidade nessa parte de habilitação para poder falar em público, para poder se comunicar, para poder virar grandes líderes. É verdade. E a gente vê os CEOs, na grande maioria, são da parte da tecnologia. Perfeito. Geralmente engenheiros, né? Que a Isso. tecnologia abrange É verdade. 200 e poucas áreas aí. Perfeito. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa parte de falar em público, professor, porque a dificuldade que eu vejo de alguns colegas é quando você se vê, não está nem na nossa pauta aqui, a gente se vê na frente de uma palestra, ou então se vê para poder apresentar um tipo de trabalho, o pessoal tremendo na base. Isso. E aí, quais são as dicas que o senhor pode falar para esse pessoal para manter a atenção da pessoa que está assistindo a gente? Eu sou convidado para participar sempre da SEMAC, que é a Semana Acadêmica da Universidade Federal de Sergipe. Desde que eu iniciei o mestrado, eu sou sempre convidado para participar, trazendo algumas dicas, algumas técnicas, algumas informações. E nas nossas palestras, geralmente, tem profissionais de todas as áreas, principalmente da área de tecnologia. Por quê? Participação de seminários, participação de congressos científicos precisam de trabalhar a sua oralidade. E, assim como foi dito anteriormente, os profissionais de área jurídica também, que nos procuram para fazer uma prova oral, eles precisam conhecer as técnicas, conhecer o contexto da comunicação que ele vai utilizar e praticar, treinar bastante. Inclusive, trabalhar a questão da concentração. E o medo, ele existe, mas ele pode ser administrado. O que é administrar o medo? É você ter conhecimento das técnicas, treinar essas técnicas com habilidades
E, aos poucos, ele vai encarando essa situação. Nós, durante o curso, passamos o processo do aluno se conhecer, para ele identificar quais são as suas fortalezas e suas fraquezas, para que, a partir daí, possamos desenvolver, a partir do quê? Da sua inteligência emocional, da sua respiração diafragmática, que traz o equilíbrio emocional, e desenvolvimento das técnicas. Como é que eu vou desenvolver uma boa comunicação se eu não sei a técnica de nem iniciar uma fala? Não sei cumprimentar, se eu não sei quais são as partes mais importantes que eu devo aplicar. Então, isso são técnicas que você pode treinar e, aos poucos, essa habilidade vai chegando e, fluentemente, o indivíduo acaba aprendendo. Quando você fala relacionado à questão de grandes engenheiros, 60% dessa percentual que você falou, está relacionado a que todos esses profissionais que se destacam, principalmente na engenharia, eles procuram um especialista de comunicação para ajudá-lo. Por quê? Porque ele sai um pouco travado. Inclusive até para o mercado de trabalho. Não só a engenharia, mas o profissional da área jurídica também. Por quê? Na universidade não se ensina a negociar, não se ensina você a desenvolver uma boa comunicação, não se ensina você a apresentar trabalhos acadêmicos, você faz mestrado, doutorado e não tem nem aula de didática. Então, é um recurso que você precisa buscar, você tem que procurar um especialista para orientar. Professor, também não está aqui na nossa pauta, mas aí eu estou pegando aqui um pouco do que o senhor está falando. Vamos lá, hoje, tem alguns anos, já está em evidência a questão do profissional coach. Sim. Né? A gente vê alguns profissionais, colegas nossos da engenharia, que tentam ser coach. Sim. Né? Muitas das vezes alguns falam umas besteiras, para quem não conhece tanto, acaba ganhando o cara na lorota, no gogó. Isso. Como o senhor falou aqui numa resposta anterior, a arte e a maneira, que eu até falo que não é arte, né? A maneira de se comunicar bem é um treinamento. Sim. Para um profissional desse hoje chegar lá, não quero largar a engenharia e vou virar coach, o que é que ele precisa? Estamos falando de comunicação, mas você está falando de coach. Ele também precisa desenvolver técnicas. Existem excelentes também empresas que trabalham a preparação para você se tornar um coach, e esse coach pode ser direcionado para a sua própria área de atuação. Mas, conforme você falou, que tem alguns que conseguem levar no gogó, etc. e tal, mas isso não é oratória. Você falar pelos cotovelos. Existe uma diferença entre coach e oratória. Existe. Porque existe o profissional que fala pelos cotovelos. Isso não é oratória. Isso são falácias. Quando você utiliza a oratória, você utiliza técnicas. Técnicas que você utiliza estrategicamente com poder de persuasão, com poder de carisma, para que você possa envolver e trazer o seu interlocutor para uma comunicação mais viável, mais assertiva, mais fluente, mais clara, mais eficaz. Então, vamos lá. O professor, até lembrando aqui, a gente tinha off aqui, eu fazendo umas posições de mão, né? Isso. E no curso, durante a gente aqui, o senhor sempre me falava, corrija isso, por conta de algumas expressões que a gente gesticula, que vira um vício da pessoa gesticular, falando de gesticulação, porque a linguagem corporal, ela fala muito, não só com as palavras, né? Porque as palavras se esvaem, né? E os movimentos ficam na memória da pessoa. O que é que o senhor tem de falar sobre essa questão da linguagem corporal? O professor Albert Marabian, ele desenvolveu uma pesquisa sobre a questão da influência da comunicação e ele chegou ao seguinte resultado: 7% da nossa comunicação tem a influência do conteúdo que você pesquisou, que você planejou, 38% da tonalidade de voz, volume, ritmo, entonação, ênfase e 55% da sua expressão corporal. Ou seja, o corpo fala. Inclusive, já existe até obras e mais obras traduzindo a questão da importância da comunicação corporal. Porque a comunicação corporal está na expressividade, que é a expressão da comunicação, o adorno da sua expressão está nos gestos. Então, quando eu utilizo gestos espalhafatosos ou gestos
que não trazem uma congruência para a minha comunicação, eu acabo não sendo bem interpretado. Existe, por exemplo, vários tipos de gestos. Temos os gestos obscenos, que devem ser evitados, como a maioria dos políticos ou de pessoas que gostam de querer falar em público sem treinamento, acabam cometendo. Por exemplo, quando você chegou no curso de oratória, você fazia bastante apresentações com gestos obscenos. E é uma que a gente acha que está normal. Exato, perfeito. Mas quando pega justamente essa parte que o senhor falou, que é técnica, Isso. a gente vê que está cometendo um erro. É verdade. E toda vez que eu vou me comunicar, que eu faço aquele gesto, eu falo, não é possível não, o professor falou isso, eu vou parar com esse negócio. É verdade. Então, o pessoal que tá assistindo a gente, que não conhece o curso de oratória, como eu falei aqui, vamos deixar logo aqui o @ do senhor para poder o pessoal seguir e saber mais sobre oratória, que esse aqui é o cara, o mestre aqui em Sergipe, e o senhor pode até fazer, não sei se o senhor faz, a nível Brasil, sim, online, claro que ou sim. Então contratar para o senhor ir para nós trabalhamos no Brasil todo, porque nós temos aprovados na área jurídica, juiz federal, estadual, nós temos também promotores, defensores públicos em todo o território nacional, também delegados federais, estadual, em todos os concursos da área jurídica que exige a prova oral, nós somos especialistas. Há 24 anos. Só isso. Então deixa aí o @ do pessoal, vou deixar aqui enfatizado aqui o @ do professor. Inclusive tem um detalhe, na última prova, defesa para a prova oral para delegados de Sergipe, eu, juntamente com 2 especialistas da área jurídica, nós conseguimos levar de 33 alunos, 27 serem aprovados no concurso para delegado estadual aqui de Sergipe. Maravilha, o senhor não disse seu @, eu acho que ele não está precisando de dinheiro, graças a Deus aí. Pelo menos, não, só trago convidado rico, só digo que só trago convidado rico, graças a Deus, que essa praga aqui venha para cima de mim. O meu endereço eletrônico é @Walter Souza Oratória. Certo. Walter com V, Souza com S, Oratória. Maravilha. E tem o da empresa do senhor também. Sim, é o C3 Preparatório Oratória. C3 numeral, 3 numeral. C3 Oratória. C3 Oratória. Vou deixar aqui, o pessoal tá seguindo e marcando para poder fazer possíveis futuros cursos. Nós trazemos diversas modalidades da oratória. Nós trabalhamos com o curso completo, nós trabalhamos o curso em um dia, trabalhamos também workshops e imersões. Também fazemos um trabalho de mentoria. Se você desenvolve alguma ação, por exemplo, nós trabalhamos com candidatos a prefeitos e também candidatos a vereadores que precisam de uma mentoria particular. Então, nós trabalhamos também nesse formato. E trabalhamos online. Maravilha. Professor, a gente, enquanto engenheiro, trabalhamos muito nessa questão de segurança, né? A gente sempre fala que segurança vem antes de produção. Perfeito. E nós fazemos alguma das obras, né? Pelo menos eu faço, toda semana, faço pelo menos um dia, que a gente chama de DDS. Que é um diálogo diário de segurança. Sim. E a expressão e a maneira de se falar com um funcionário é totalmente diferente de você falar com um chefe, de falar com um cliente. Com certeza. Essa questão da importância de você ter uma comunicação fácil para poder resolver algum problema que venha acontecer com a sua equipe, o que é que o senhor pode falar nessa parte da oratória? Primeiro é entender que a sua equipe não tem o nível técnico que você tem. Então, e nem a sua experiência. Então, você tem que contextualizar dentro da realidade. Se você tem um termo técnico que é utilizado na engenharia, mas que para um mestre de obras, ou para um pedreiro, ou um ajudante, ele não irá entender, você se coloca no lugar dele e use a linguagem mais simples do cotidiano para que ele possa entender. Eu falo assim, rapaz, olha, você pode até não ter o dinheiro para poder dar a produção, né? Que o pessoal gosta de produção. Quem trabalha com obra, não produção, é maravilhoso. É verdade. Mas se você tiver sua equipe na mão, e muitas das vezes já aconteceu comigo, professor, em obra de Petrobras, obra grande porte, o pessoal tá meio chateado com a empresa e chegar lá numa conversa, conseguir resolver e botar todo mundo para poder trabalhar. Isso.
Aí o cara vê que ele não é só um engenheiro. Isso. E sim, ele é um orador e consegue transmitir segurança para aqueles que trabalham com ele, certeza. para poder ter a equipe na mão. É verdade. E tem outro detalhe importante aí na questão do DDS. Né? O DDS trabalha muito a questão também da segurança dos colaboradores. Uhum. Eles precisam trabalhar com os EPIs e muitos deles são muito teimosos, porque não vem daquela cultura do uso do EPI. E a comunicação do engenheiro deve ser muito persuasiva a ponto de mostrar a real importância do uso de equipamento individual. Justamente. Professor, peço licença, pedir aqui agradecer aqui nossos patrocinadores. A DBA, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, Serviços Geológicos, Mineração e Meio Ambiente. Engecom, Construções Residenciais Populares. Instituto Geofortes, cursos e treinamentos. Muito obrigado, professor. Que aqui é o ganha-pão da gente, né? Isso. Professor, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da diferença entre comunicação técnica e comunicação eficaz. O que é que o senhor pode trazer para a gente? A comunicação técnica, quando você vai lidar com especialistas, você trabalha os termos técnicos. Por quê? Porque é uma linguagem mais próxima. Eu costumo dizer para os meus alunos que, quando você trabalha com públicos diferentes, você tem que adequar a sua linguagem ao contexto do evento e do público. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos na OAB e tive que desenvolver uma boa linguagem jurídica. Eu trabalho preparando para os concursos da área jurídica, eu tenho que trabalhar o juridiquês. E, no caso da engenharia e entre outras áreas da atuação profissional, eu também tenho que adentrar os termos técnicos. Porém, quando eu trabalho com um público misto, eu tenho que usar uma comunicação eficaz. Por quê? Uma comunicação eficaz é uma comunicação clara, direta e objetiva. E de uma maneira expressiva, de uma maneira natural, simples, porque a forma de persuadir os meus interlocutores não é gritando, não é elevando a voz, mas sim trabalhando de uma maneira, em tom de conversação. Então, pegando esse gancho do que o senhor falou, então a gente tem diversas situações que a gente vai utilizar das técnicas da oratória. Sim. Como é que o cara faz lá para poder adaptar essa comunicação em diversas pessoas, diversos ambientes? É conhecer o público, qual é o objetivo, qual a proposta que você tem diante daquele ato, daquele convite que você recebeu e quais são as expectativas do seu público. Quando eu faço essa análise de conhecimento do meu público, quando eu faço análise do que quem me convidou me propôs, eu tenho o quê? A junção de conteúdo versus análise da realidade do meu público e a contextualização daquilo que poderá agregar nas suas vidas. Porque é o que eu falo assim pro pessoal, né? Porque muitas das vezes o engenheiro é mais grosso, né? Aquele cara ogro, né? O cara bruto. Que ficou histórico isso aí, né? Hoje em dia mudou bastante, que eu falo que o engenheiro é na última situação, na última instância. Isso. Hoje a gente vira um psicólogo, a gente vira verdade. pai, né? Somos um gerente de Isso. obra. E gerente de obra é gestor de pessoas. Isso, com certeza. Né? Então, a oratória ela faz muito parte do dia a dia, do cotidiano de um profissional que é de Isso. engenharia ou de qualquer outra área que tenha que se comunicar. E essa questão do impacto, né, que tem a palavra, porque, tipo, uma palavra dita, ela não volta. Não volta. Né? Eu digo assim, até usando aqui uma ferramenta, que ele não pode falar por causa da plataforma. Se você der um disparo com essa ferramenta, aquele projeto que pegou na pessoa, você sabe que vai ter uma consequência. É a mesma coisa de uma palavra. Isso. Eu chegar para um chefe e falar algo que ele não queira ouvir, ou então para um cliente também que ele não queira ouvir, ou então para um funcionário que ele não queira ouvir, é muito complicado. É verdade. Nos cursos do senhor, o senhor também dá essa questão?
para poder a pessoa ter essa conscientização? Na verdade, a nossa orientação ela é geral. Primeiro, entender que o que você quis dizer é um ditado chinês. Dizem que, segundo o ditado chinês, uma palavra dita e uma flecha lançada não se volta mais atrás. Então, isso implica dizer que nós devemos ter sabedoria e discernimento no uso da nossa fala. Por quê? Você pode construir ou pode destruir. E não é à toa que a maioria das grandes empresas que contratam engenheiros, elas hoje exigem a questão da gestão empresarial. Por quê? Porque você vai trabalhar com pessoas, gente de diversas culturas, diversas histórias, diversas naturezas. E essa questão da comunicação, ela envolve muito a questão da inteligência emocional. Então, você tem que saber articular, levando o indivíduo a ter um raciocínio inteligente, a tomar atitudes inteligentes. Quando eu ignoro e penso só na parte produção, eu ignoro que por trás de uma produção existe um ser humano, que tem emoções, que tem tristeza, que tem alegria, que muitas vezes enfrentam situações adversas na sua vida pessoal e que ele tem que aprender a ser inteligente emocionalmente para lidar com diversas situações e entender que é um processo que ele pode administrar. E no curso de oratória também você faz desbloqueios de pessoas que são, às vezes, tímidas e não apenas para se comunicar em público, né? Sim. Então, também tem a questão da comunicação, que é aquela que abre portas e janelas, Sim. que é o network, né? Eu estou verdade. participando da reunião, eu não sou aquele cara que estou Sim. apresentando, porém, no coffee break, se o cara for travado, ele sai de lá do jeito que ele entrou, né? É verdade. Qual a importância do network, da comunicação no network? Hoje, existem muitos encontros de empresários onde esse network promove a apresentação de negócios. Inclusive, eu já participei de vários. E é importante que a maioria desses empresários tem uma dificuldade muito grande de se expressar, de falar do seu negócio, de mostrar a importância. E uma das orientações que nós precisamos ter para essas pessoas é, primeiro, entender, conhecer o seu próprio negócio, porque muitas vezes você acaba tendo uma dificuldade tão grande de traduzir aquilo que você faz que passa a ter uma apresentação muito negativa do seu próprio negócio. Então, a autoconfiança que você adquire no curso de oratória faz com que você passe a ser um grande empreendedor, porque você acredita mais em você, você desenvolve a autoconfiança de se expressar e dentro do seu conteúdo, dentro da sua experiência, você tem a força da comunicação como aliada. E num momento como esse, network, onde o profissional está cada vez mais, eu diria assim, tendo que se preparar para um momento como esse, assim como também encarar as redes sociais. Justamente, e entrar nesse ponto aí da rede social. Isso, qualquer profissional hoje, ele precisa empoderar a sua imagem, a imagem da sua empresa, a imagem do seu profissionalismo através de vídeos. Porque você pode colocar banners, você pode colocar carrosséis, mas você precisa de ter humanizar aquilo ali, né? Exatamente. Porque o povo gosta de ver a pessoa falando. É. E hoje muitos profissionais da área da engenharia, que tem construtora, eles dão a cara, ele pode até pagar um profissional de comunicação, mas quando você vai o profissional falando, que fala uma coisa técnica, é bem melhor. Né? E é uma grande diferença de você colocar um carrossel de um depoimento ou de uma fala. Porque quando você fala, você mostra autoridade naquilo que você faz. Imagina um cliente seu que, satisfeito com o serviço prestado pela sua empresa de engenharia, ele acaba tão satisfeito que ele quer expressar a sua gratidão pelo resultado que ele encontrou. Então, um vídeo gravado tem um poder muito grande. E hoje a rede social ela é tudo, né? É uma vitrine a céu aberto, né? É verdade. A gente falava, não, eu não gosto de rede social porque eu não quero expor sua vida. Depende, é como o senhor falou, depende do que aquele cara vai usar a rede social dele. Por exemplo, verdade. Isso aqui é uma rede social. Sim. Né?
Eu senti uma necessidade que eu via que não tinham poucos canais sobre engenharia, e aqui ele não é só apenas para o profissional. Aquela Sim. pessoa que é curiosa Isso. na parte de tecnologia, a pessoa que está com dificuldade de saber o que é uma engenharia mecatrônica, ele vem aqui no canal da gente e vai descobrir o que é que vai ser. Perfeito. Uma engenharia naval, o que é que ele vai ter. Então, assim, a gente aqui, a gente pincela, eu não adentro tanto na parte técnica, porque senão fica chato, né? Você Isso. assistir uma coisa, conteúdo só técnico. Isso. Imagina quem está aqui só falando de técnicas de oratória aqui. Para o pessoal que não fez o curso, vai ficar voando, Exato. né? O pessoal vai ficar voando. E vou botar novamente aqui o @ do professor, para você ir lá, falar com ele, marcar. E se quiser, pode até fazer uma turma mais VIP, né? Uma turma menorzinha para poder fazer, porque você aprende mais, né? Ah, com certeza. Porque a gente tem diversos, a gente fez um curso, o senhor fez um Workshop. workshop, e a gente teve não vou falar o nome, senão fica antiético, mas teve uma situação lá que eu fiquei até surpreso. O nervosismo de uma aluna Isso. a falar apenas para a turma ali, É verdade. começou a chorar em prantos, que não conseguia nem falar um A. É verdade. Situações reais, assim, que o senhor já passou nessa vivência ao longo Há desse várias. alguns anos aí. Quais Isso. são, assim, pode pontuar para a gente, assim, que são, assim, mais grotescas, assim? Eu já tive, por exemplo, na UAB, a minha segunda turma da UAB, nós tivemos 3 alunas que desabaram da tribuna abaixo só para se apresentarem. Elas não administraram o medo e acabaram desmaiando. Desmaiando. 3 alunas numa única turma, na primeira noite do curso. Porque comumente nós fazemos aquela apresentação clássica, né, do que você, seu nome, o que você faz, qual o seu real objetivo, e ela não conseguiu manter as suas emoções e elas caíram. Vieram cair. Chorar, já deve pegar de rodo. É já. verdade. Já teve casos até mesmo que alguns alunos eles ficaram resistentes para fazer essa apresentação, porque eles tinham medo de encarar aquele momento. E depois, aos poucos, conversando, orientando, foi que eles começaram a terem mais coragem de encarar. Porque na realidade o senhor ministra a aula, dá os conceitos, dá a técnica, mas também o senhor põe em prática o pessoal para poder fazer, sim, né? Claro Porque que senão sim. não tinha como o senhor analisar e passar para ele. Olha, Claro que sim. acho que você pode melhorar aqui, assim, Exato, assim, exato. para poder dar um feedback pro cara. Isso, exato. Aqui você é bom, mas aqui você pode melhorar um pouco mais. Perfeito. Né? Justamente isso aí. E quais são os melhores recursos hoje que o senhor pode pontuar para o pessoal trabalhar com a comunicação? Em que sentido os recursos? Você Físicos nos recursos, ou técnicas? pode falar que técnicas, né? Porque recursos físicos eu acho que vai individual de cada um. Né? Exatamente. Mas a parte técnica eu acho que, aí como o senhor falou, é treinamento. Treinamento. Primeiro você fazer uma boa abordagem. Hoje você não precisa fazer uma abertura muito técnica, muito, eu diria assim, cheia de cerimônias, mas uma linguagem mais próxima do seu público. Por exemplo, boa noite a todos, olá, como vai, tudo bem? Se você vai trabalhar uma reunião, por exemplo, com os colaboradores, bom dia, colegas de trabalho. Existe uma linguagem que você se aproxima mais do público, desenvolvendo uma expressividade mais simples, porém mais eficaz. Porque hoje a comunicação, ela, quanto mais clara, mais direta, mais objetiva, mais você tem a conquista do seu interlocutor. Eu digo isso aí até porque lá no curso, o senhor, com os outros profissionais, né, também, que deram o Kaique e o outro que eu esqueci agora o nome, Vini, pontuaram até essa questão do toque. Sim. Né? Lá vai eu com o Né. O Né também é uma coisa que o professor bate vício bastante. linguístico. É um vício, meu Deus do céu, que esse Né eu tenho que tirar, pelo amor de Jesus Cristo, sai de mim. Não me pertence. E aí o senhor e os professores lá ministrando falaram essa questão do toque, né? A pessoa que gosta de tocar bastante. Tem um amigo meu que toca bastante. Eu falei, rapaz, tu cara de touchscreen. Eu sou iPhone ou sou um Android? Porque ele só fala tocando. E muitas das vezes também a gente, numa questão mais essa parte voltada para o network, como o senhor pontuou aí, a gente geralmente vai lá e abraça a pessoa, toca. E hoje no mundo que a gente vive, um toque diferente
pode passar uma má impressão. Com certeza. Como o senhor pode pontuar para a gente essa parte? Primeiro, quando você está socialmente, principalmente nesses eventos, você vai para um congresso, você vai para um evento social e tem o network, que exatamente você vai dialogar com as pessoas. Primeiro é que nem todo mundo gosta de toque, assim como você. Então, o ideal é que você se aproxime das pessoas, trabalhe muito mais o meneio da cabeça, a afirmação com o seu olhar, e não precisa tocar. Hoje, até para você socialmente ser apresentado a um grupo, você não precisa apertar nem a mão. Você aponta fulano, esse é ciclano, beltrano, esse é ciclano. Então, você não precisa mais tocar as mãos. Agora, para negociação é diferente, porque você estende as suas mãos e você aperta. Você não precisa segurar, porque dá a impressão de que você não tem uma personalidade definida. Então, isso mostra insegurança. Então, você deve apertar firme, não precisa quebrar os dedos do seu interlocutor, mas firme e olhar nos olhos e soltar. Já é um toque suficiente. Isso quando você está fechando o negócio, quando você está dialogando com pessoas que você conhece, quando você está conhecendo, por exemplo, um profissional do sexo oposto ao seu, você deve evitar também toques, principalmente cumprimento com beijos, não existe, então você apenas estende as mãos. Entendi. O professor, chamando de professor, né? Tranquilo. Walter aqui. Como é que é assim, vamos lá. Eu sou um profissional que eu faço ministro uma reunião, uma palestra, muito de vez em quando. Estou dando uma suposição aqui, né, que não é o meu caso. Mas muito pouco. Faço o curso de oratória, mas eu não tenho essa prática. Qual é a prática que eu posso fazer em casa para, na hora de ser testado, eu não esqueça tudo que eu fiz no curso e na hora que vou lá começar a gaguejar, ficar nervoso, suando, e aí a palavra não vem, a cabeça vai voando e Perfeito. o cara não sabe falar. E aí, o que ele pode fazer de prática Perfeito. para essa pessoa que não tem o dia a dia, né? Certo. Existem várias possibilidades. Na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos, terminou o curso, você procura criar oportunidades para você falar. Uma reunião em família, por exemplo, você levanta a mão e faz um pronunciamento rápido, breve. Mas uma estratégia interessante é que nós temos uma semana cheia de atividades. Então, no domingo, se você já tem um planejamento, você calcula em que situação você poderia usar a sua fala. Então, você se prepara tecnicamente, busca um conhecimento de informações adequadas àquela circunstância, porque você abre um espaço de 2, 3 minutos e se pronuncia. Às vezes, no aniversário de um amigo, você pode manifestar o seu apreço, a sua consideração, a sua homenagem. Às vezes, numa reunião da empresa, você levanta a mão e faz uma pergunta. É uma forma de você praticar. E muitas vezes, por exemplo, o profissional de engenharia que trabalha muito com a segurança, até mesmo ele trazendo para a comunidade que ele está assistindo, principalmente a questão da sustentabilidade, você pode trazer uma contribuição também participando de palestras com pessoas que não têm tanta experiência técnica profissional, mas pessoas simples das ONGs na sociedade. Você pode também trazer uma apresentação simples, direta, para poder se acostumar com a questão de trabalhar em público. E aos poucos você vai desenvolvendo as técnicas. Você pode também gravar você mesmo falando e depois você observa naquilo que você pode melhorar. É interessante você inicialmente não convidar ninguém para te assistir, mas é importante você trabalhar a questão da estratégia da sua comunicação, fazer um roteiro, não é obrigado você ficar preso à leitura de slides, mas apenas com palavras-chave que fica mais fácil de você desenvolver. E se você consegue desenvolver uma comunicação a partir do pressuposto das suas experiências em determinado tema, você faz uma abertura, você cita um dos pontos, dá um exemplo e conclui. É uma forma prática de você treinar a sua oratória. Ao longo desses anos aí, quais são os erros mais comuns que o senhor pega no pessoal que vai procurar um curso de oratória? Vícios de linguagem.
Vícios, a dificuldade também de querer decorar. Todo mundo quer decorar a sua fala. E isso não é interessante para a oratória. É importante, primeiro, que você aprenda a se comunicar de uma maneira compreensiva, usando as pausas. Porque quando eu uso a pausa, eu melhoro a minha performance, depois eu volto com a ênfase, destaco a importância daquilo que eu quero apresentar para o meu público, e essa pausa faz com que você respire profundamente, trabalhe a oxigenação do seu cérebro e você tenha uma fala concatenada, ordenada, de uma maneira clara, direta e objetiva. Quando eu entro ansioso, o meu nervosismo faz com que a minha expiração não oxigene o meu cérebro. Então, faltou oxigenação no cérebro, você é capaz até mesmo de desmaiar. Então, é importante que você trabalhe essa concentração, faça aquecimentos também, importante, aquecimento vocal, alongamento da face, porque você trabalhando os músculos da face facilita a sua articulação. Então, ajuda bastante. Professor, a gente acha até engraçado quando a gente está fazendo o curso, né? Da questão da articulação da boca. Isso. Eu tinha, no começo, eu acho que ainda abro pouco a boca, mas a gente fazendo os cursos, né? A gente vê que tem coisas simples que o cara não pensa. Isso. Né? Uma besteira, você botar uma caneta na boca Isso. e você ler um texto com a caneta na boca. Isso já fica uma dica pro pessoal aí, que é uma das dicas que o professor Isso. ministra em suas aulas. Professor, como é que o senhor vê essa questão da tecnologia hoje na área da comunicação, não só apenas só para o engenheiro, mas com a comunicação em si? Por exemplo, a inteligência artificial, ela está aí. Sim. Né? Ela veio e está vindo para atropelar tudo. Sim. Como é que isso pode ajudar e atrapalhar na área da comunicação? Pode ajudar no sentido de que, por exemplo, você tem o gamer, onde você já coloca o tema e já sai a palestra pronta. É interessante, mas aquele conhecimento, se você não se preparar, você não consegue ministrar uma palestra. É importante que você tenha uma preparação técnica, é importante que você faça a sua pesquisa, é importante que você crie o seu roteiro de apresentação. Por quê? Você vai ter uma intimidade maior com a sua apresentação, você vai ter um domínio cognitivo daquilo que você irá apresentar, isso passa mais credibilidade. Porque quando eu tenho principalmente slides que são cheios de textos, eu fico praticamente induzido a ler. Fica refém aquilo ali, né? Isso, e uma apresentação de uma palestra, de um TCC, ou de uma reunião, não é leitura de slide, é o domínio daquilo que você vai apresentar. Então é muito importante, uma recomendação muito importante que eu quero passar para vocês, é que você possa, desculpa a redundância, mas que você possa trabalhar o quê? Um roteiro daquilo que você vai apresentar. Você produz os slides, mas cria à parte um bloco de anotações, trazendo a discussão daquilo que você vai debater sobre aquele slide. Porque é muito mais importante aquilo que você vai deixar para as pessoas como experiência, expectativa, do que um texto pronto, pré-fabricado. É porque você vai estar apresentando ali, você levanta aquele tópico e aí você Isso. não diminui, eita, que a palavra agora não sai. Você não dá uma... Vou fazer a edição na hora. Não faz a interpretação correta. Não faz a interpretação correta e você também não discrimina. Isso. Né? Não discrimina legal e o pessoal não vai levantar aquilo ali que ele falou. O que é que eu vou pesquisar além disso aí que ele falou? Porque você tem que levantar isso aí, né, numa apresentação, não é isso? O mais importante da apresentação é você despertar interesse por parte dos seus interlocutores e surpreender através de suas expectativas. Por quê? Quem vai assistir uma palestra, uma reunião, ele vai cheio de expectativas. Então, se você leva algo pré-fabricado que não contextualiza com a vida daquelas pessoas, sua comunicação não é considerada uma boa comunicação. E não fica humano, né? Não fica aquela coisa meio robótica, né? Então o cara fala, pô, aquele bicho tá louco. Por mais que ele não esteja lendo de ponto a ponto, isso, mas fica meio que robótico o negócio. Muito robótico, exatamente. E aí o cara, pô, bicho, isso é uma palestra ou ele tirou isso de um IA? Porque o cara acha que não, mas na apresentação da IA, muitas das vezes
algumas palavras, alguns artigos ali são repetitivos. Aí o cara vai... Quando eu ministro aulas nas faculdades, o que é que eu faço? Quando eu passo um artigo científico ou qualquer um outro trabalho, nós temos como rastrear se aquele trabalho foi copiado ou foi tirado da IA. E hoje já existe a possibilidade do aluno ele tentar fazer isso, mas existe também um aplicativo que deflagra o erro do aluno, né? Quer dizer, aquilo que ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo isso é feito. E através da IA também. Então, dá para perceber e dá para ver que ele não domina cognitivamente aquele conteúdo, mas ele está utilizando uma farsa. É uma tecnologia importante, mas você tem que saber utilizá-la, porque ela poderá também ser algo perigoso para você. Vamos aqui, uma dicasinha que essa aqui valeu, está acompanhando hoje essa aula aqui com o professor Walter, né? 3 dicas rápidas que o senhor pode dar para o pessoal que está assistindo a gente para melhorar a sua oratória. Primeiro, uma boa leitura. Quem lê tem habilidade vocabular. O outro detalhe é estar sempre lendo em voz alta. Por quê? Para você aprender a ouvir a sua voz e não ter dificuldade de articular diante das pessoas. Um outro detalhe é você treinar. Grava o áudio, grava o seu vídeo e depois você vai aos poucos melhorando, aperfeiçoando a sua performance na comunicação. Pois é, professor, assim, tudo que é bom dura pouco, né? Nosso tempo está se esvaindo. Mas, assim, qual o conselho mais importante que você pode dar hoje para um profissional da área de engenharia que quer melhorar a sua comunicação? Faço curso de oratória no C3 Oratória. Eu também trabalho no Senac, lá nós temos diversas modalidades também e turnos e turmas. Nós iniciamos uma turma agora no final de semana, funciona igual, funciona o curso de rádio e TV, sexta a partir das 17h30 até as 9h30 e no sábado das 9 da manhã até 11h30 da manhã. Professor, aí no caso lá, o senhor já tem alguns aninhos, né? O senhor falou para a gente lá, já ganhou alguns prêmios, né? Pode falar isso para a gente aí. Na verdade, eu implantei o curso de oratória aqui em 98. Nós já fomos estudos de case de sucesso dos Senacs no Brasil, por 3 anos consecutivos. Nós temos, digamos assim, palestrantes até internacionais oriundos do nosso curso. E nós temos até professores de oratória que foram oriundos do nosso curso. Então, é um motivo de felicidade, porque a ferramenta que nós trabalhamos, ela acaba trazendo um autoconhecimento, trabalha uma segurança muito grande na comunicação e que faz com que o aluno ele possa acreditar mais nele e se tornar um profissional eficaz. E que, não só da engenharia, mas quaisquer área de atuação profissional, a comunicação hoje é uma das principais estratégias para que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz. Professor, muitíssimo obrigado. Já deixo o convite aqui para a próxima, para a gente dialogar sobre a parte de comunicação. E deixo aqui a última pergunta dos considerandos finais. O que é que essa pergunta fazia, para o senhor ter uma noção, eu fazia essa pergunta ano passado para os profissionais que passavam aqui, que na grande maioria são da área da engenharia. Sim. Esse ano eu estou fazendo outra pergunta no final, mas como o senhor não faz parte da engenharia, faz parte da área de comunicação, eu vou perguntar a pergunta que é mais cabível para o momento da gente. Certo. O que é que o professor Walter espera do futuro? Eu espero que toda a construção, eu vou agora plagiar o seu podcast, e aí quer construir, que toda a construção no processo do conhecimento possa trazer para a sociedade um mundo melhor, um mundo diferente, onde as pessoas se respeitem mais através da comunicação, onde as pessoas utilizem da comunicação com a ética e, acima de tudo, promova o bem-estar para outras pessoas. Quero, antes de tudo, agradecer o convite, participar do podcast E aí Quer Construir e parabenizá-lo pela iniciativa. Você, como profissional da área de engenharia, tem uma visão grandiosa da comunicação. Parabéns, eu espero que você
ajude a construir, através da sua comunicação, várias oportunidades, não só para os profissionais de engenharia, mas para diversas áreas onde você poderá, através do seu programa, do seu podcast, construir e trazer informação para a sociedade. Informação essas que agregarão valores muito importantes na vida das pessoas. Professor, muito obrigado. Fica o comunicado de quem quiser fazer parte dessa aula aqui pessoalmente. Eu vou deixar aqui novamente o @ do professor, né? Tanto o pessoal como da empresa. E, meu amigo e minha amiga, não se inscreveu ainda, não é possível. Ela vai fazendo o gesto, vai me dar uma correção aqui no final, porque esse aqui é um dos gestos que não pode fazer. Não se inscreveu, se inscreva. Não deixe de se inscrever, é gratuito, né? Esse Pix aqui que está aparecendo aqui no cantinho aqui, não é por acaso que passou o programa todo o Pix aqui do lado. Pega aí o QR Code do banco, faz essa moralzinha pra gente aí, dá essa força e não esquece do CCC. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?